Olá, estamos começando mais um programa Educarte, um programa sobre arte e cultura na educação. No programa de hoje, teremos Naná Sodré, falando sobre teatro, arte cênica e como isso influencia na construção educacional. Tudo bom, Naná? Tudo bom. Seja bem-vinda. A gente vai começar inicialmente pedindo para tu contar a tua história, falar como foi tua trajetória até chegar no teatro. Eu vi uma entrevista recentemente com você que você fala que quando era criança participava ainda sobre Sim. na escola Na de escola, questões na escola. artísticas, mas porém não enxergava isso como Não. uma profissão no futuro. Não Conta pra enxergava. gente essa tua história. Não enxergava. Era bem divertido, eu participava de tudo, mas não enxergava. Eu acho que isso tinha muito a ver com a minha educação em casa, né? A gente não tinha uma relação ligada, por exemplo, ao teatro. Era algo mais voltado para o cinema e mesmo assim muito distante, né? E aí não via como possibilidade. E é engraçado também que eu desde criança não via também uma visibilidade negra, por exemplo, para que eu pudesse me espelhar, para que eu pudesse sentir a possibilidade de também ser atriz, né? Então eu estava dentro do jogo, do lúdico, então enquanto está dentro do jogo lúdico está ótimo. Né? E aí, na verdade, chegando em Pernambuco, é que eu vi a possibilidade de fazer artes cênicas como uma possibilidade de uma estrutura mais artística, já que eu tinha vindo de publicidade no curso técnico no Rio de Janeiro. Então eu cheguei aqui em Pernambuco e disse, eu acho que de repente artes cênicas ou algo técnico nessa linguagem me interessa. E o curso era de licenciatura. Então, também me via um pouco nesse lugar de educação e eu fiz. Só que o curso tem muitas vertentes, né? Então, você passa pelo técnico, passa pelo artístico e aí eu comecei a sentir, a despertar a possibilidade de atuar nesse campo também. Mas ainda não via uma visibilidade negra positiva, não. Ainda eu olhava assim, tá faltando negro aí. Na Universidade Federal de Pernambuco, está faltando negro aí na cena. E isso é algo que foi ficando consciente um tempo depois, né? A gente vai sentindo estranhamento e depois a gente começa a ligar os pontos e começa a se arvorar. Bom, já que não existe, então eu vou me lançar, né? E aí depois veio o Grupo Poste, que somos eu, a Grinês e Samuel, onde a gente trabalha tudo isso. A conscientização do ser negro, é um grupo formado por negros, um grupo que trabalha a temática negra, né? E em prol da visibilidade negra também. É que tu falou do Poste, no Poste vocês dão oficina de teatro, arte cênica, todo o que envolve essa parte. Sim. E aí, como tu passou por essa experiência de não conseguir se identificar com uma carreira do futuro, como é que tu faz para a galera que está lá chegando para estudar arte cênica enxergar essa possibilidade? Tem umas coisas que estão me tomando muito. A gente está passando por uma geração que quando a gente se manifesta dizem que estamos mimizando. Sim, né? Sim. Então os números e os livros e os autores ferrenhos, eles são o meu suporte do grupo, né? Então eu sempre apresento isso. Eu tento conscientizar e desmascarar dentro da minha sala de aula o que a gente julga como igualdade, que não existe, e esse respeito às diferenças que também não existe, né? Essa aceitação. Então, o meu caminho trilhado, eu jogo também na sala de aula. E o que eu precisei fazer para me conscientizar? Eu faço a mesma coisa com os alunos, né? E tem dado certo. Eles têm entendido. Eu acho também que a gente está vivendo um momento muito rico. A gente acabou de fazer um evento chamado Luz Negra, o negro em estado de representação. E a gente estava analisando, dentro desse evento, nós
fizemos a proposta de ter uma oficina de jogos africanos. Essa mesma oficina eu propus há 2 anos e ninguém se inscreveu, ninguém apareceu. Meu Deus! E aí, de repente, agora com Luz Negra, 2 oficinas, uma de tarde, outra de manhã. Então, com jogos, sabe? De todo aquele continente, entende? E as pessoas foram, e as pessoas fizeram, e elas se identificaram. Pessoas que estão começando a entender o que é o preconceito racial na alma, na pele, e o que você precisa fazer para que se conscientize e lute em relação a isso. Então, a gente está tendo uma abertura interessante. Eu acho que o momento está sendo bem propício também. Ao mesmo tempo que tem essa geração do mimimi, tem toda uma nova geração que está buscando se identificar, né, compreender esse processo que houve de diáspora da escravidão e tudo mais para o Brasil. Eu queria que tu falasse um pouco mais para a gente sobre como tu enxerga as possibilidades das artes cênicas, o teatro, a parte técnica também, de iluminação, de construção de cenário, para a educação, para o jovem que ainda está estudando, como ele pode ver isso como uma possibilidade que realmente é muito ainda escasso no Brasil. Há uma minoria branca, que é a verdade. E, na verdade, não só no Brasil, né? Tu falou do cinema, eu pensei agora. Se você olhar o próprio cinema, a história do cinema, um grande exemplo, que é uma questão que às vezes eu levanto, é sobre quando temos filmes sobre o Egito, onde é um grande império negro que é representado por pessoas brancas. Todo mundo lá, com os olhos verdinhos, a pele branca. Fala um pouco pra gente de como um jovem negro ou branco que pode conseguir enxergar o teatro, as artes cênicas de forma geral como uma possibilidade para o futuro. Então, eu sinto que isso é um movimento nosso, acho que tem que partir da gente, né? Dar 2 exemplos. A gente, de vivências, né? A gente tem um espetáculo chamado Cordel do Amor Sem Fim. Que nasceu pra ficar tudo junto! Mas eu digo que o homem é bicho que nasceu pra ficar tudo junto! Ele é de 2008, né? Esse espetáculo já rodou bastante e ele fala justamente da história de 3 irmãs que vivem à margem do Rio São Francisco, elas moram lá e tal. E tem um enredo, um casamento que não acontece e tudo mais. Essa história é passada numa cidade do interior da Bahia chamada Carinhanha. Essa cidade existe. Aí nós fomos apresentar esse espetáculo lá também. Então nós fizemos um projeto, já que o espetáculo fala do Rio São Francisco e ele corta 5 estados, nós fizemos um projeto de apresentar esse espetáculo em lugares que não tem teatro, né? Comunidades quilombolas, comunidades ribeirinhas, para que as pessoas pudessem ter acesso a isso, ter acesso a essa arte, ter acesso ao teatro. E o que a gente encontra nessa comunidade? Os meninos pobres, os meninos negros, as pessoas que nunca viram teatro. Tem cidades que a gente foi para uma cidade chamada Manga, que faz divisa com essa cidadezinha, essa outra que nós fomos, Carinhanha, é o acesso. E ninguém nunca tinha visto nada de teatro lá. E Manga fica em Minas, né? Então nós passamos por Manga, o Rio São Francisco corta a cidadezinha de Manga. E nós apresentamos assim, o rio aqui, a gente aqui, num coretinho. E apresentamos o espetáculo. De graça, de forma gratuita. Então foram 40 cidades banhadas pelo Rio São Francisco. Então eu acho que isso tem muito a ver da gente, sabe, enquanto artista, entender esse movimento geográfico, político, social que a gente vive e levar também um pouco dessa arte para quem não tem contato, para quem não tem acesso. E as oficinas também eram feitas, poxa.
oficinas com crianças, com adultos, com idosos, para poder ter um pouco de ligação com essa estética, né? A gente fez agora também o Luz Negra, essa mostra que eu te falei. Então, reunir no mesmo evento, em forma de leitura dramatizada, leitura de um texto teatral, vários artistas negros de várias gerações, possibilitar uma entrada gratuita para que as pessoas possam ver negros sendo médicos, pastores, padres, porque todos esses personagens tinham no texto teatral. E quando o ator negro lê o texto enquanto médico, você não diga, mas ele não deveria ser branco. Você não vê isso, porque está tudo lá. Ele é um ator com potencial. E daí? Né? Então, isso é um movimento que nós artistas precisamos fazer cada vez mais. Teatro é uma arte elitizada. É muito confortável. A gente está lá, num lugar lá que a gente não toque, não se interessa. Eu vou fazer para quem chega até a mim, quem consegue estacionar o carro aí na frente. Eu tenho um espaço cultural no centro, que é o Espaço Cultural Poste Soluções Luminosas. Ele está lá. A gente abre para ações afirmativas. Ele está lá. Então tem espetáculos com preços populares, espetáculos gratuitos, porque a gente acha que tem que ter mesmo. Oportunizar, né? E o que nós vamos fazer no que vem? É criar a escola, o poste de teatro. É justamente para trabalhar a matriz africana, o teatro antropológico, as nossas raízes, a diáspora, os teóricos, né? Para descortinar, para movimentar, para juntar. Eu acho que a gente precisa juntar e ir às escolas e trazer as escolas. Buscar, né? Buscar. Fazer esse resgate. Proporcionar também, não acredito, oportunizar. Eu acho que é um bom caminho, né? E quando você falou também das técnicas, como é que a gente pode fazer isso de uma forma mais pedagógica, por exemplo, eu tenho relação com iluminação cênica. Quando a gente olha assim os refletores, como é que a gente vai dar aula disso? A gente começa pela contemplação, começa por experimentos, mas a luz do sol e a sua trajetória, contemplação da natureza, isso tudo é iluminação. A gente começa das bases, né? Para poder chegar num movimento técnico de pegar os tipos de refletores, trabalhar as ligações elétricas e por aí vai. Porque, As na cores. verdade, toda essa iluminação elétrica nada mais é do que tentar reproduzir o natural. É isso, reproduzir o natural. Então a gente tem que ter, na verdade, um olhar bem amplo para poder chegar perto desses movimentos, dessas pessoas. Poder sentir que elas também podem ter possibilidades, sabe? Acho que é o primeiro olhar. Acesso, acessibilidade, né, para isso. E é uma proposta, um projeto que vai levar a algo diferente, né? Porque se você pensa, como você falou, que o teatro é elitizado, e aí você vai ver que a arte cênica vai chegar para uma parcela da sociedade através da televisão, através do cinema, onde a ancestralidade e o negro, ou ele vai ser excluído, ou ele vai ser marginalizado, ou ele vai ser um motivo de piada. Não só o negro, como o nordestino, a questão do gênero. Sim. Então, Que visibilidade é essa, né? Porque aqui interessa você passar lá com a bandeja, ficar lá. Você não tem nome. Quem é você? Sua vida. Entende? Isso é terrível. Isso é terrível. Né? Terrível isso. É uma realidade que, infelizmente, ainda no Brasil, voltando ao que a gente falou do cinema, né? A gente teve recentemente algumas produções nacionais que deveriam representar o negro e acabou que, fizeram o mesmo que é feito fora do país, do cinema norte-americano, que é um cinema branco. Vou estar encerrando agora aqui
esse bloco, a gente está voltando daqui a pouco, continuar esse bate-papo sobre arte cênica e falar um pouco mais sobre o projeto da Naná. Todos os ingredientes estavam lá. Foi como todos os dias, só que a noite era mais constante. Ele chegava. Ele tirava os sapatos. Estavam lá. Na segunda, a carne era de primeira. Na terça, a carne era de segunda. Na quarta, era carne com osso. Na quinta, era costela. Na sexta, bife. No sábado, bisteca. E no domingo, feijoada. O tempero. E os ingredientes? O básico para dar o gosto. O tempero. Sal, alho e coentro com cebolinha. Perfume doce de mulher, de outra mulher. Essa era a receita. Estamos retornando com o segundo bloco do programa do CART para continuar esse bate-papo sobre arte cênica. Naná, eu gostaria que tu agora falasse pra gente sobre o teu projeto. Na verdade, também puder falar sobre a tua história dentro do teatro, tanto iluminação como atriz, e aí a trajetória do Poste, né? E dos espetáculos que ele foi construindo. Tá bom. O Poste, ele nasceu em 2004, né? Éramos três amigos, eu, Noá e Isabela, e ele nasceu como grupo de iluminação cênica, tá? Porque nós tínhamos um tato, né, com iluminação cênica, desde a Federal, e a gente sentia que éramos fortes juntos, né? É bom isso, éramos fortes juntos. E tinha uma demanda, né? Não tinham muitos iluminadores na cidade, então a gente entrou nesse nicho e tal. E saídas e entradas de pessoas no Poste, né? Quando chegou em 2006, a Grinês Melo, que ainda faz parte do Poste hoje como sócia, ela entrou também interessada ainda por iluminação. E quando chegou em 2009, entrou Samuel Santos, que é o meu companheiro. 2009, isso mesmo, 2009 juridicamente ele entrou, porque o Poste tem CNPJ, tudo direitinho, aquela coisa toda. E foi um divisor de águas, porque ele, enquanto diretor, ele deu uma força, era a fome com a vontade de comer. Eu e a Grinês querendo voltar para a cena enquanto atriz, e o Samuel como diretor. Então foi um casamento perfeito, né? E aí teve a grande história do Cordel do Amor Sem Fim, que foi montado, né? E que passou por vários festivais, fez aquelas formações todas que eu te falei. E aí depois do Cordel do Amor Sem Fim, nós montamos Anjo Negro, de Nelson Rodrigues. Meu Deus! Que foi um espetáculo importantíssimo para o grupo, porque além de ter... O Cordel já tinha nos levado a vários festivais internacionais importantes, mas o Anjo Negro, ele firmou o Poste dentro das questões raciais, né? Porque o Anjo Negro é um espetáculo que fala de Ismael, que é um médico negro que não se aceita enquanto negro. Então casa com uma mulher branca e todos os filhos de Ismael, eles matam as crianças, o casal mata as crianças, né? Vai assassinando, vai fazendo esse infanticídio dessa criança negra que não tem espaço para viver nesse mundo, né? Então o espetáculo ele gira em torno disso. Nós recebemos muitas críticas porque as pessoas achavam que o racismo estava datado. Está tão datado, por que vocês vão desencavar essa peça pesada? Mas era extremamente necessária para a gente poder discutir muitas coisas e trazer o movimento negro também para o teatro, mais uma vez, né? Depois do Cordel do Amor Sem Fim, Anjo Negro, Ombela, também é um espetáculo muito importante. Nós falamos em duas línguas, em português e umbundo,
que é uma língua tradicional angolana, né? Nós falamos, eu e a Grinei estamos nesse espetáculo com direção de Samuca, né? O espetáculo é de um angolano chamado Manuel Rui, né? Nós temos também a Receita, que é um solo meu, que fala sobre a violência contra a mulher negra. É bem bonito o solo, ele está viajando, está fazendo vários festivais. E no final a gente sempre abre para uma grande conversa. Então, eu digo a você que a gente está vivendo um momento muito especial, porque a Receita é de 2014. Então, quando eu terminava o espetáculo tem 40 minutos. Quando eu terminava o espetáculo, vamos abrir para uma conversa, as pessoas iam embora, não queriam discutir muito sobre o assunto. Ficava 1, 2, 10. E hoje fica todo mundo. O debate demora muito mais tempo do que o espetáculo, porque as pessoas estão querendo falar, discutir, falar dessa mulher, desse marido, desse movimento, sabe? Dessa libertação feminina. Então, o pessoal está muito nessa energia. Uns querendo se fortalecer, outros querendo entender, outros querendo compreender, sabe? Então, tá nesse jogo. Então, nós temos essas 4 obras, né, que ainda estão aí no processo do poste e tal. Em 2014, o poste também se firma como espaço, porque um grupo de teatro precisa de um espaço, né, para ensaiar, para fazer seus cursos, para movimentar as suas poéticas, e a gente não tinha um espaço. Então foi uma necessidade da gente também, não só se formalizar enquanto empresa, mas também ter um espaço que a gente pudesse trabalhar, apresentar espetáculos, oferecer para os outros públicos e tudo mais. O espaço fica na... O espaço fica na Rua da Aurora, esquina com Princesa Isabel, e recebe espetáculos e tá lá. Naná, eu vou estar pedindo para tu estar fazendo as considerações finais sobre a questão, sobre o assunto, dizer como tu enxerga um futuro para as artes cênicas no Brasil e a ancestralidade e o lugar do negro nesse local, como em qualquer outro local tem que ser garimpado. Sim, sim. Eu acredito que vou falar novamente, acho que o conhecimento, a busca e a união é o que vai fazer com que a gente trabalhe essa visibilidade positiva, sabe? O reconhecimento da ancestralidade, como você falou, o exercício dela, a sua consciência, os pensamentos, verificar esse lugar. Eu acho que tanto o negro se reconhecendo enquanto negro e o branco se reconhecendo como privilegiado, né? Como poderoso, né? O poder da fala. Então, assim, eu acho que a gente precisa ter esse movimento mesmo, sabe? De se juntar e de estudar e de reverenciar e de se manifestar também. O momento que a gente está vivendo é um momento muito bom. A gente está cavando espaços, né? Estão dando espaço para a gente, não, a gente está cavando os espaços. E que já é um movimento antigo e agora a gente está colhendo um pouco esses frutos, né? Eu sou otimista. Eu sou otimista, porque do mesmo jeito como tem um mimimi, tem a reação também que vai ser tão forte quanto. Então, acho que não tem mais volta, não. Tem gente que tem muito medo, né? Que as pessoas comecem a se pegar por aí pela rua, não é? Em alguns casos, acho que acontece, sim. Outros com muita conversa, com muito argumento, com muita certeza do que é e do que representa. E correndo atrás das leis também, procurando seus direitos. Eu acho que vai ter de tudo. Só não dá mais para retroceder. Como você falou, né? Tem essa geração mimimi, que vai dizer que é besteira, que vai falar, como você falou, do anjo negro, dizer que é ultrapassado, que não é mais uma realidade. Mas, em compensação, tem outro grupo que está buscando, está tentando entender que ainda o negro, para ser aceito, ele tem que se vestir de branco. Como deixou bem exposto o Fanon na obra dele, Peles Negras, Máscaras Brancas. Porque você tem que ser um negro para poder ser aceito. Ele não pode ser um negro, ele tem que ser um branco. Ele sentiu na pele. É isso. Eu acho que uma coisa muito importante que tu falou desde o início, que é essa questão do baseamento, de ter essa base de conhecimento
histórico, É importante. filosófico, que vai influenciar toda a questão É. para poder você ter o empoderamento da defesa E a gente da ancestralidade e do lugar, né? E a gente, nós, do lugar de fala que nós temos, eu acho que, e sinto que é um exercício. É um exercício, para quem não tem, fulano não tem, não, inconsciente. Não, vamos, o que a gente pode fazer por fulano? Entende? Como é que a gente chega ali em fulano? Tá, fulano não tem a mínima consciência. Como é que a gente pode chegar no fulano? Para que ele possa sentir que existe toda uma questão para ele poder entender, para ele poder abarcar, para ele se reconhecer. O que pode ser feito, então? Acho que é um caminho bom para a gente pensar também. Enquanto artista, né? Fala enquanto artista, enquanto professor. Na minha sala de aula, o que eu posso fazer? Né? Para essa consciência chegar mais? Para acabar com esse epistemicídio? O que eu posso fazer? Eu acho que é essa frase que encerra perfeitamente, né? O que podemos fazer, independente de onde estejamos, o que podemos fazer para poder mudar essa realidade que vem mudando já, mas que continue mudando, apesar do país estar passando por esse momento complicado. Naná, eu vou te agradecer por ter participado do programa, ter trazido todo esse conhecimento, toda essa história linda. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do programa Educarte. A gente está encerrando por aqui e agradeço a todos.